Quantos irmãos estavam aqui há 95 anos, no dia da inauguração desta igreja? Alguém levantou a mão? Quantos aqui estavam há 37 anos? Peraí, eu não olhei para trás. Alguém? Sério? Sério? É brincadeira. Faltam 14 para 100. Quase lá. Quem estava aqui há 37 anos na posse do pastor? Alguém? Vou olhar para trás. Olha, muita gente. Muita gente, muita gente. Agora você vai se assustar com o número que você verá. Quantas pessoas estarão na glória com Cristo eternamente? Fique em pé. Fique em pé. Se você não tem certeza, não fique em pé. Se você não entregou sua vida a Jesus, você não poderá estar com Cristo na eternidade. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Já vou fazer o apelo. Mas esta é uma realidade, porque nós nos preocupamos com o que passou, mas o que virá é o mais importante. Conta-se uma história, eu não sei se essa história tem a ver com a canção, mas parece-me que há uma relação. Uma netinha visitando a casa da vovó num domingo, aquele almoço tradicional mineiro, não sei se macarrão com frango ou qualquer outra coisa, aquele almoço da casa da vovó, e a mesa posta, muita comida gostosa, e a netinha ao lado da vovó, sempre ali, perguntando: vovó, por que essa colherzinha pequena? E a vovó falou assim para ela: olha, minha filha, segura aí porque o melhor está por vir. E aí a vovó falou: então vamos comer. E começaram a comer, e a menina comendo e olhando para aquela colherzinha, pensando que o melhor estava por vir. Quando, de fato, eles terminaram a refeição, e aí recolheram os pratos, e o que foi servido? A deliciosa sobremesa. E aquela netinha, então, pôde entender que o melhor estava por vir, e aquela colherzinha seria utilizada para ela comer a deliciosa sobremesa que toda criança gosta, seja sorvete, seja figo, não é verdade? Qualquer coisa, brincadeira, só que não. Mas é interessante pensar que nós nos apegamos muito ao passado e nós precisamos pensar, e este culto ele tem uma temática muito interessante, que é a temática de um convite. O convite de Deus, o Deus que convida, o Deus que se apresenta, o Deus que se permite ser conhecido, o Deus perto, também de longe, mas também perto, e é o Deus da palavra do Senhor que se apresenta em Jesus Cristo. Ele nos mostra um convite que, inclusive, já foi lido aqui nesta noite. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. No capítulo 55, do maior profeta messiânico, que é Isaías. E nesta noite eu gostaria de falar sobre a disponibilidade de Deus e a resposta humana. O Deus que se disponibiliza e a pessoa que responde em contrapartida. Nesta noite eu gostaria de pensar isto com você. Você está preparado para a eternidade? Você já entregou a sua vida a Cristo? Vocês perceberam? Ninguém aqui há 95 anos na data da organização desta igreja. Poucas pessoas há 37 anos na ordenação, no culto de posse do pastor desta igreja. E uma multidão se coloca de pé na certeza da presença na eternidade com Cristo. Nesta noite, se você não se colocou em pé, gostaria que você pensasse sobre isso. Quem sabe esta é a noite da sua salvação. Quem sabe nesta noite é a noite de você aceitar este convite que o Senhor faz a você. Você que nos acompanha pela internet, presta atenção, você que cultua ao Senhor conosco. Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 55, os versos de 1 a 3, que assim diz: ah, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Senhor nosso Deus, mais uma vez fala conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja nesta noite, pairando neste lugar, como já está pairando, através dos louvores, da adoração, através das ofertas, através do culto e agora através da proclamação da Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. O profeta Isaías, o profeta de maior conteúdo messiânico, ele aqui traz um texto muito interessante que, para muitas pessoas, resolve o problema da graça de Deus, do convite de Deus, da disponibilidade divina para com o ser humano através de um convite. O Deus que chama, que se aproxima, que convida, o Deus que aguarda. Aqui nós temos, nesta linguagem metafórica, e era muito comum em Jerusalém, como hoje, o comércio de água, o comércio de produtos. Naquele tempo, já Isaías falando, fazendo uma alusão, uma referência aos vendedores, aos mercadores, aqueles que vendiam seus produtos, e aqui ele cita comprar água, comprar vinho, comprar leite, porque era algo comum, o pagamento. Adquirir um produto mediante pagamento, uma transação comercial, como hoje nós temos. E dentro desse contexto, o grito deste vendedor que sai à rua oferecendo o seu produto para aqueles que tinham sede. O apelo é vir comprar os produtos que estão sendo oferecidos. E ele então marca aqui esta transação mediante um pagamento. Naturalmente, aqueles que compravam ofereciam dinheiro. Parece-nos que comprar demanda uma contrapartida financeira ou uma troca, algo em troca, um pagamento. Eu pago e recebo. Então, ele utiliza esse texto, ele utiliza este convite, e ele então toca num ponto que talvez para as pessoas fosse algo inadmissível, de pouca compreensão ou de pouco entendimento. Como assim? Naturalmente, ele estaria falando para famintos, estaria falando para pessoas que tinham sede, pessoas que necessitavam talvez de pão, e uma quantidade também de pessoas que poderiam ficar sem o produto e poderiam continuar famintas e sedentas. E por isso o profeta faz este apelo e ele faz este convite com uma observação que extrapola o entendimento humano. Como assim comprar sem pagamento? E ele faz referência ao vinho, e nós sabemos que o vinho é um simbolismo muito forte de alegria, de comunhão, de congraçamento, inclusive utilizado nas batalhas, nas guerras. O vinho como um elemento, inclusive, de prosperidade, prosperidade da colheita, da videira que produzia o fruto e era rentável. Então, essa figura do vinho, que era algo essencial, importante na cultura judaica, consequentemente, o leite pela sua produção, e, consequentemente, pelo que ele representava na economia do povo e também no comércio. Então, ele apresenta os principais ingredientes, aquilo que é essencial no contexto, no entendimento das pessoas que estavam a ouvi-lo. Ou seja, eu necessito, eu preciso do que está sendo oferecido. E ele então caminha neste sentido. E eu gostaria de pensar com você 3 coisas. A primeira delas, aqui já declinado, este convite de Deus, esta aproximação do Senhor, este Deus que se aproxima de nós, esse Deus que fala ao sedento, aquele que está necessitado,
E como é bom poder perceber a temática cultica. A igreja que canta, a igreja que adora, a igreja que louva, a igreja que reconhece, a igreja que se alimenta. Que momento esperado por muitas pessoas, o momento do culto, do encontro, da palavra, do cântico, do oferecimento da oferta. É tão interessante que os mais antigos, eles nos ensinam muitas coisas. O dinheiro já vem separado muitas vezes na carteira. Ele não quer saber de Pix. Ele não quer saber de colocar para fazer uma leitura do QR Code. Ele muitas vezes vem com a nota mais nova. Assim eu aprendi com o meu pastor, só que eu não cumpri isso. Mas eles nos ensinavam, né, pastor Arlécio, os mais antigos, a nota mais nova. E aí o meu pastor dizia assim, a nota mais nova e a maior. E nós ficávamos, então, assim, um tanto que desconfortáveis com isso, porque a mais nova nós dávamos, mas não a maior em todas as vezes, não é verdade? Mas é esta atmosfera do culto, desse Deus que prepara, desse Deus que convida, deste Deus que é alimento, esse Deus que é água, que é pão, que é porta e que faz o convite, vinde a mim. Vinde a mim. E o texto ainda continua dizendo assim, o verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque farei convosco uma aliança eterna. Porque farei convosco, diz aqui, uma aliança perpétua. Esse Deus que não apenas convida e nos chama, mas esse Deus também que pede que inclinemos os nossos ouvidos ao Senhor. Porque quem inclina é quem necessita, quem precisa. Quem clama é quem é necessitado, quem pede, quem roga, quem reconhece. E este Deus faz a obra completa aqui neste convite. Ele diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Que coisa maravilhosa poder perceber a vida que há no nome de Jesus, a vida que há no Evangelho, a vida que há em Deus. Este é o convite do Senhor para você nesta noite. Segundo lugar que eu quero destacar com você, essa disponibilidade do Senhor. O Deus que convida, mas o Deus também que se apresenta. Quando nós olhamos a teologia cultica do Antigo Testamento, nesta construção do culto do Antigo Testamento, nós percebemos uma evolução muito clara, uma revelação gradativa de Deus através do culto. Vem uma construção gradativa, pedra, barro, e ele então vem trazendo a tenda. E aí a evolução, nós conhecemos a teologia bíblica quando ela fala lá da sinagoga, e ela vai culminar no templo, mas ela está presente na arca. A tenda do encontro, ela já no Antigo Testamento se apresentava como local onde Deus recebia a oferta do seu povo. A tenda da congregação já era o lugar da revelação divina. Eu estou falando de aproximadamente 3.500 anos, quando o povo, na experiência cultica com Deus, já se apresentava para buscá-lo e para atender ao convite. Quando a tenda era armada e as pessoas buscavam, então, se direcionarem para a tenda do encontro era o local do encontro do homem com Deus, assim como a arca também representava esta presença de Deus. Deus se apresenta de várias formas, de várias maneiras. A tenda era o lugar do encontro, da confissão dos pecados. A tenda era o lugar do oferecimento do sacrifício. Levava-se a oferta, seja de animal, seja de algum alimento ou qualquer outro, conforme as narrativas bíblicas do livro de Levítico, nós encontramos aqui a preocupação do homem de atender a este convite, ao Deus que, em primeiro lugar, se disponibiliza dizendo, eu estou aqui. Aqui eu estou presente. E para isto ele apresenta e ele pede que se arme uma tenda da congregação. É muito interessante esta palavra tabernáculo. Era um dos nomes pelos quais o tabernáculo no deserto era conhecido. O povo no deserto, o povo sofrendo dia e noite. O povo caminhando, experimentando perdas, fugindo de uma situação em que eles viviam cativos no Egito.
E o povo sai em direção à terra prometida, e Deus acompanha através de uma nuvem de fogo, a coluna de fogo de dia, de noite, e de dia o Senhor caminhando com eles, e o Senhor marca um encontro com eles, o Senhor se faz presente com eles, e o Senhor diz assim: eu estou aqui na sua trajetória, eu estou caminhando com você. O deserto é longo, poerento, cansativo, doloroso, pesado. O deserto é uma espécie, é uma representação da vida. Porque a nossa vida é, de alguma maneira, um caminhar pelo deserto. E esse Deus então se apresenta, ele anda conosco. Tabernacular, se apresentar, armar tenda. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. É como se ele montasse uma tenda ao nosso lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Lá na academia, onde eu vou uma vez por ano, aqueles professores bem interessantes, enérgicos, e sempre perguntam: tudo bem? Como é que você está? Está fazendo direitinho? E aí um dia, do nada, chamei um professor e falei assim: você sabe o que significa a palavra tabernáculo? Ele se estranhou, assim: como esse camarada é doido? Esse indivíduo é doido. Eu aqui na academia trabalhando, ele veio me perguntar o que é tabernáculo. Eu disse assim: olha, tabernáculo significa que Deus armou uma tenda conosco. Ele é mesmo? Sério? Eu falei: é. E tem mais. Segunda coisa, falei com ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Você sabe que Deus armou uma tenda conosco, ele está pertinho da gente, ele montou uma barraca, então quando a gente coloca a cabeça para fora da barraca, ele está presente. Opa, estou aqui. E ele, olha que coisa interessante. Deus está conosco. E ele ficou tão impressionado com aquilo, e toda vez que eu vou lá, 2 vezes por ano, eu falo assim: você está lembrado daquela palavra? E eu ensinei uma outra, só que eu não posso falar aqui. A outra ele lembrou, foi uma estratégia para me aproximar dele com simpatia. Em breves palavras, eu pude resumir para ele a teologia do culto no Antigo Testamento. Deus armou uma tenda conosco para habitar conosco, para caminhar conosco, para se fazer presente conosco, para estar conosco em todo tempo, em todo momento, sabendo da nossa trajetória, do nosso caminhar, pavimentando a estrada, tirando os obstáculos, quando não, nos fazendo passar por eles, seja no deserto, na montanha, na água, em qualquer lugar. O Senhor que se apresenta, que se disponibiliza para estar conosco. A tenda da congregação é este lugar do oferecimento da oferta, do oferecimento daquilo que eles tinham de mais importante, daquilo que deveria custar alguma coisa. E por isso eles ofereciam um animal. E aquele animal era morto em troca, em oferecimento, em oferta, em entrega, não em troca, em entrega, a expiação, a cessão, a cessão. Ofereço alguma coisa, eu cedo alguma coisa, eu estou expiando por conta do meu pecado. E por isso o animal tinha que sangrar. E era interessante que o oferecedor, aquele que oferecia o animal, quando o sacerdote pegava, o sacerdote vinha com a faca, vamos dizer assim, um punhal, para cravar no pescoço do animal. O animal tinha que sangrar, tinha que jorrar. O dono do animal, o ofertante, ele tinha que segurar na cabeça do animal para ele perceber o quanto o animal tremia, o quanto o animal sofria, o quanto o animal debatia naquele momento em que ele estava sendo morto. Para que o ofertante pudesse perceber o quanto aquele animal estava sofrendo por causa do pecado dele. Então, a Bíblia registra isto. Quando ele segurava a cabeça do animal, o animal gritava, ele berrava, ele sofria, e o sangue jorrava, e o sacerdote oferecia aquela oferta, aquele sacrifício para perdão do pecado.
E isto nos traz uma lição que nós precisamos entender. O quanto doeu em Cristo ser oferecido e o quanto sofreu e o quanto morreu pelo perdão dos nossos pecados, porque alguém tinha que morrer. E o livro de Hebreus vai falar sobre isso. Cessaram os sacrifícios dos animais, porque um só morreu, e esse que morreu é Jesus Cristo. E ele morreu uma vez só, por todas, para tirar os pecados de muitos. Então, Cristo se ofereceu, Cristo se disponibiliza para este encontro com o Senhor. Nós vencemos o Antigo Testamento, passamos para o Novo Testamento, e o Novo Testamento começa, então, com a história da salvação, a continuidade da salvação, quando Cristo morre e ele marca um local, ele finca as estacas da sua morte, o local determinado, a cruz é fincada, o corpo é colocado, o corpo sofre, e as pessoas que estão ao redor, elas percebem que aquele lugar era o lugar delas. Que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ele morreu, ele sofreu, ele agonizou, ele sangrou, e eu estaria naquele lugar por causa dos meus pecados. Deus se disponibiliza, e ele se disponibilizou em primeiro lugar para morrer por nós no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é exatamente essa história da salvação, do Cordeiro que morre e do Cordeiro que ressuscita. No Antigo Testamento, o Cordeiro morre. No Novo Testamento, o Cordeiro morre e ressuscita ao terceiro dia. E por isso ele é a remissão para os nossos pecados. Este Deus que se disponibiliza na tenda do encontro, este Deus que se disponibiliza na arca do Senhor, este Deus que acompanha o seu povo, este Deus que está conosco e que no Novo Testamento se apresenta através de uma pessoa. A salvação tem um nome, o Evangelho tem um nome. O Evangelho é uma pessoa. E esta pessoa é Cristo. O Evangelho é a boa nova. E é por isso que ele faz este convite: vinde todos vocês. Em terceiro lugar, abra sua Bíblia, Romanos no capítulo 5. Aquilo que Cristo fez por nós. Em terceiro lugar, a cruz é o grande oferecimento e requer uma resposta. Qual é a resposta que nós damos a este convite? Romanos no capítulo de número 5. Abra sua Bíblia ou acesse aí o seu aparelho neste texto, Romanos no capítulo de número 5. Quando nós encontramos assim, justificados pela fé e paz com Deus, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos encontramos com Deus em Cristo na cruz. A cruz hoje é o lugar do encontro com o Senhor. Você pode estar aqui neste templo, você pode estar na tua casa, você pode estar em algum lugar, mas a sua salvação se dá aos pés da cruz, olhando para Cristo. Não é olhando para a igreja, não é olhando para o pastor, não é cantando ou adorando ou fazendo uma oferta de dinheiro. A nossa salvação se dá aos pés da cruz. É com Cristo, é olhando para Ele. É confessando os pecados, é reconhecendo que, como no Antigo Testamento o animal morria em lugar do ofertante, Cristo morreu em lugar daquele que necessita. Por isso o convite, a todos vós que tendes sede, vocês necessitados, vocês miseráveis, e foi cantado aqui, achei uma letra, inclusive, muitas igrejas não têm nem estas letras, porque algumas pessoas vão dizer, não, estas letras são fortes demais. As pessoas não podem ser incomodadas hoje com a pregação do Evangelho. Não, eu não posso ir para a igreja para ouvir sobre que eu vou para o inferno. Não, a igreja não pode ter esse tipo de mensagem. Ela vai afugentar as pessoas. As pessoas querem ir para a igreja para elas serem abençoadas de uma outra maneira. Elas não querem ser incomodadas, elas não querem sair do conforto. Elas querem ouvir uma mensagem de paz. E não nos venha com essa história de pecado. E não nos venha com esta história de que eu tenho que confessar pecados. E não me venha com essa história de que eu tenho que me render aos pés de alguém. Mas esta é a mensagem do Evangelho.
Este é o evangelho de Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é exemplo de Isaías capítulo 55, quando as pessoas estavam sendo convidadas para comprar alguma coisa, e ele fala assim: vinde comprar sem preço. Vocês não precisam pagar, até porque vocês não teriam condições de pagar. Quanto você pagou pela sua salvação? Você que ficou em pé agora um instante, quanto você pagou? Quanto você disponibilizou para você pagar esta salvação? Não há preço. Não há preço. Ainda que reuníssemos toda a renda de todo mundo, todo o PIB de todas as nações, o preço foi o sangue de Cristo. A salvação é Cristo. Ele é a salvação, é uma pessoa. É uma pessoa. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o nome de uma igreja, não é uma placa denominacional, é uma pessoa. A salvação é Cristo. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, João Batista, quando prega o Evangelho, e ele é o precursor do Senhor, do Messias que viria, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. E as pessoas iam até João Batista, e ele dizia: não sou eu. As pessoas iam até Pedro, e Pedro dizia: não, levante-se, porque eu também sou homem com você, é ele. Isto aconteceu também com o apóstolo Paulo. E nós precisamos entender isto, que quem faz o convite é Deus, a disponibilidade é dele, é ele quem convida, é ele quem chama. Foi lido aqui, Mateus capítulo 11, abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, verso 28. Nós lemos aqui nesta noite. Que culto belíssimo, que mensagem nós estamos aqui cantando. Nesta ordem do culto que nos apresenta este Deus, do início ao fim, nos convidando. Mateus no capítulo de número 11. Mateus no capítulo de número 11, pode abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aparelho, diz assim a partir do verso de número 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito semelhante ao que está lá em Isaías capítulo 55. Todos vocês que estão com sede, vocês que estão famintos, comprai e comei sem pagar, sem preço. Porque Jesus Cristo pagou por nós. Ele se ofereceu por nós para morrer em nosso lugar. E você precisa crer nesta palavra. Diz o texto na continuidade: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que nós encontramos no Senhor? Está aqui descrito. Achareis descanso para a vossa alma. Você já viu uma pessoa faminta? Você já viu uma pessoa como está com fome? Culto da manhã, você começa a olhar no relógio: estou com fome. Você começa a ficar irado, nervoso, cutuca a mulher ao lado: mulher, tem comida em casa? E meu marido, hoje não fiz, não, e o pastor está pregando. Eu estou morrendo de fome. Onde é que nós vamos comer? E o indivíduo fica irado, fica nervoso. E ele não quer falar com ninguém, ele quer ir comer. Quando ele come, ele desmaia. Ele de manhã, porque à noite é o filho dele. De manhã é o pai, de noite é o filho. O pastor está pregando, ele está olhando, lembrando do sanduíche que ele vai comer depois do culto. E aí ele fica. Vamos comer aonde? A fome provoca a inquietude. A fome provoca tremedeira. A fome provoca desconforto. Ninguém gosta de sentir fome. Agora transfira isso para o mundo espiritual. Um indivíduo perdido, sem paz, sem salvação. Um indivíduo distante de Deus, não conhece esse Deus que em Cristo se revela a nós, porque Deus estava em Cristo. Cristo é a encarnação. O que é isso, pastor? Deus, que é Espírito, entrou no corpo de uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, é Jesus. O profeta Isaías vai dizer que ele se chama Emanuel, que significa Deus conosco. Lembram do tabernacular? Deus
habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Lembram do anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, ou seja, Deus está perto, ele faz moradia, não só ao nosso lado, mas quando nós aceitamos a Jesus, olha que coisa interessante. Quando você aceita Jesus, ele sai da barraca e ele entra dentro do teu coração. Ele não fica do lado de fora com a cabeça olhando se você vai sair, não, ele está aqui dentro. E ele te sela. Ele coloca uma marca em você, que é o Espírito Santo. E você passa a ser um salvo em Jesus. É assim que funciona na palavra de Deus. E é por isso que ele convida, é por isso que ele se apresenta, é por isso que ele se disponibiliza. Deus falou com Moisés por meio de um arbusto, por Gideão, por meio de um orvalho, com Gideão por meio de um orvalho seco e outro molhado. Falou com Natanael, que ele estava embaixo de uma árvore. Deus falou com Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Ele falou com muita gente. Ele disse, onde estiver 2 ou 3, eu estarei presente. Ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fique um pouco, esqueça o mundo. E entrar no quarto para muitas pessoas é fechar o coração. É se fechar para tudo e abrir para o Senhor. Entrar no teu quarto é o isolamento. Entrar no teu quarto é entrar no teu coração. É pensar na tua vida, é pensar no teu interior, é pensar na tua condição espiritual. Entrar no quarto é você refletir com você, só você. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ele olhará o teu coração. A Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele falou através da ceia com os discípulos, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele simboliza a sua morte através de um pão. O pão é o corpo, por isso que nós ceamos. Quando nós comemos o pão, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Aquele pão simboliza a vida. Aquele pão simboliza a sua doação. Por isso ele diz, vinde, comprai e comei. Sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque ele é o pão da vida. E como nós cantamos aquele hino 92, substituição. Lembrando da morte e do sacrifício do Senhor. Deus fala. E ele pode falar com você nesta noite. A palavra de Deus nos mostra. Em Hebreus, no capítulo 3, verso 13, eu quero ler o último texto desta noite, nesta mensagem. Abra lá a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 3. Veja o verso de número 13. Hebreus, capítulo 3, verso de número 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas olha o que diz o verso 15 do mesmo capítulo. Eu gostaria que você lesse comigo Hebreus 3,15. Você pode ler comigo? Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Deus está falando com você hoje. Incline o teu ouvido, o teu coração para o Senhor. Há um hino que diz, não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem Cristo. Hoje é o dia aceitável da salvação. Amanhã, diz um outro hino do cantor cristão. O que diz? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Deus está fazendo um convite para você nesta noite. Você que está nos acompanhando pela internet. Talvez você esteja perdido, sem solução, procurando encontrar sentido para a sua vida. Deus está falando ao teu coração nesta noite. Feche os seus olhos, meus irmãos. Você que aqui está, você que já entregou a sua vida a Cristo. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício da sua morte na cruz do Calvário. Você que já teve uma experiência de salvação. Você que estará na glória eterna com Ele. Você que já tem o seu nome escrito no livro da vida. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas deixa-me fazer uma pergunta a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Nesta noite, eu queria perguntar a você, você não gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, onde você está? Nós temos alguém aqui, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto.
Nós temos aqui um adolescente, um idoso, um ancião. Nós temos aqui alguém que gostaria nesta noite de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Levante a sua mão. Eu quero orar por você, onde você estiver, com coragem, sem medo. Você não estava lá no passado, mas você quer estar na glória com Deus, com Cristo. E você está ouvindo o convite do Senhor hoje para você. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Nós temos alguém aqui neste local. Deus abençoe aqui uma pessoa. Deus abençoe aqui uma senhora, uma jovem senhora. Nós temos mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Em qualquer lugar deste templo. Lá em cima, na galeria, aqui. Feche os seus olhos. Esteja orando, esteja falando com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você estará com Cristo na glória. Eu quero refletir isto com você, pregando o Evangelho do Senhor, para que você pense. Se você ainda não fez esta decisão, você precisa fazer esta decisão. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Levante a sua mão. Muito obrigado, nosso Pai eterno e querido Senhor. Obrigado por esta noite tão especial. Muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, é um Deus tão compassivo, tão misericordioso, tão amoroso para conosco. Obrigado pelo sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Muito obrigado porque hoje houve salvação nesta casa. Muito obrigado porque hoje houve uma decisão ao lado do Senhor. Abençoe estas mãos que levantaram, esta vida que nesta noite se decidiu. Ó Pai, toma conta, Senhor. Esteja com elas, abençoando a sua vida, fazendo com que ela cada dia mais cresça no conhecimento e na tua palavra. Que ela siga os teus caminhos, que não se desanime, Senhor, mas se fortaleça cada dia com a tua palavra e pela tua palavra. Assim nós oramos, assim nós te pedimos. E fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Essa pessoa que levantou a mão, por favor, depois pode procurar alguém da igreja para se apresentar, falando a respeito da sua decisão nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor. A minha gratidão, pastor Arlécio, pelo convite honroso para poder estar aqui com os irmãos nas comemorações do 95º aniversário desta igreja. A minha gratidão, o privilégio, a honra de poder participar com esta igreja amada neste momento de comemoração. O meu abraço, mais uma vez, da Igreja Memorial Batista em Brasília, de tantos irmãos e irmãs que conhecem pessoas aqui. Estou levando o abraço e também trazendo o abraço. Pastor Neander e Johanne, que foram seminaristas aqui, também o abraço a todos os nossos queridos irmãos. Orem pelo meu retorno para Brasília, que se dará amanhã às 8 horas da manhã. Muito obrigado, uma boa noite a todos.